a China iniciou um projeto de engenharia que chocou o mundo para salvar 20 milhões de pessoas. Eles reverteram o curso de vários rios, perfuraram montanhas perigosas e escavaram mais de 3.200 quilômetros de canais, criando uma rede gigantesca de transferência de água. Algo sem precedentes na história da humanidade. Assista até o final do vídeo para descobrir como eles conseguiram realizar tarefas que pareciam simplesmente impossíveis. No início dos anos 2000, a China enfrentou uma crise de água doce sem precedentes. Mais de 400 cidades em todo o país sofriam com escassez severa de água, e 110 delas foram classificadas em situação de emergência extrema. Em Pequim, o centro político com mais de 20 milhões de habitantes, havia apenas 100 metros cúbicos de água por pessoa por ano. Para ter uma ideia, isso significa que uma família de 4 pessoas teria, ao longo de todo o ano, água suficiente apenas para encher algumas banheiras grandes. A história mais chocante aconteceu com o Rio Amarelo, o coração do norte da China. Em 1997, o rio parou de correr por 226 dias consecutivos, deixando o leito seco e rachado como um deserto. Na província de Hebei, muitas vilas precisavam fazer fila desde a meia-noite ao redor de poços de 300 metros de profundidade, apenas para conseguir alguns baldes de água. Um morador contou: "Nós dividíamos cada concha de água para o dia inteiro entre as pessoas e os animais. Enquanto isso, 80% da água do país estava concentrada no sul. O norte, a maior região produtora de trigo da China, ardia de sede. Os campos se transformavam em desertos e muitas fábricas foram obrigadas a fechar as portas. Diante do risco de colapso econômico e social, o governo chinês se viu diante de uma decisão de vida ou morte: transferir a água do sul para o norte, ou assistir ao coração econômico do país entrar em colapso. Tudo começou com uma ideia dita pelo presidente Mao Tse-tung, que em 1952 proferiu uma frase que marcaria a história: "O sul tem água em excesso, o norte carece dela, então devem se ajudar." A partir dessa ideia ousada, a China mergulhou em 50 anos de preparativos cheios de controvérsias. Milhares de engenheiros e cientistas foram enviados para medir cada montanha, cada rio. Mas essa não foi uma jornada tranquila. As reuniões eram inflamadas por debates sobre custos astronômicos, riscos ambientais e os desafios técnicos de perfurar túneis de dezenas de quilômetros. Algo que o mundo jamais havia tentado antes. Vários projetos foram descartados, documentos voavam pelas salas e engenheiros suavam frio a cada batida de martelo que decretava inviável. Após inúmeras falhas, somente no final do século XX, o plano diretor definitivo foi finalmente elaborado, marcando o início de uma batalha épica contra a natureza. Mas será que essa determinação seria forte o suficiente para superar as barreiras da tecnologia e da própria história? A resposta está no próximo capítulo. Em 2002, a China iniciou a Rota Leste, a primeira fase do gigantesco projeto de transferência de água sul-norte. Aproveitando o antigo canal imperial com 1.156 quilômetros de extensão, quase a distância entre Nova York e Miami, o país começou a levar água do rio Yangtze até Shandong e Jiangsu, com o objetivo de bombear bilhões de metros cúbicos por ano e salvar milhões de pessoas no norte da seca. Mas o caminho foi cheio de obstáculos. O rio Yangtze estava fortemente poluído, com metais pesados e produtos químicos tóxicos, o que exigiu a construção de mais de 4 estações de tratamento, cada uma custando dezenas de milhões de dólares. O nível do rio também era imprevisível. Ora subia como uma muralha de aço ameaçando romper as barragens,
ora caía tanto que as bombas gigantes ficavam inoperantes. Imagine estar sobre o dique, observando uma massa d'água, equivalente à metade do lago Michigan, prestes a transbordar. Um único erro poderia transformar toda a rota em uma catástrofe. O orçamento apenas para o sistema de tratamento aumentou em bilhões de dólares, tornando as reuniões do governo tensas e sufocantes. Mesmo assim, após 11 anos de trabalho, a Rota Leste foi concluída e a primeira corrente de água começou a fluir em 2013. Ela já levou bilhões de metros cúbicos de água ao norte. Mas uma pergunta permanece sem resposta. Será que essa obra colossal conseguirá resistir à poluição e às mudanças climáticas nas próximas décadas? Em 2003, a China iniciou a construção da Rota Central, o eixo principal de todo o projeto de transferência de água sul-norte. Com 1.432 quilômetros de extensão, quase a distância entre Nova York e Miami, o canal leva a água do reservatório Danjiangkou até Pequim, cruzando mais de 1.000 pontes e dezenas de túneis gigantes. Desde o primeiro dia, o projeto se mostrou um desafio de vida ou morte. Para ampliar o lago Danjiangkou e transformá-lo em reservatório, o governo precisou realocar 350.000 pessoas, o maior deslocamento desde a construção da barragem das Três Gargantas. Imagine centenas de vilas apagadas do mapa e famílias inteiras deixando suas terras, com as lembranças submersas pela água. Os engenheiros enfrentaram terrenos perigosos, perfurando um túnel de 50 quilômetros por uma zona sísmica de magnitude 8. Um erro de milímetros poderia transformar tudo em ruínas. A pressão aumentou quando Pequim exigiu a conclusão antes das Olimpíadas de 2008, transformando cada dia de trabalho em uma corrida contra o tempo. Em 2025, a rota já terá transportado mais de 70 bilhões de metros cúbicos de água para o norte. Hoje, 2/3 da água de Pequim vem de Danjiangkou, percorrendo uma jornada de 2 semanas como se fosse um pacote de bilhões de toneladas. Após 50 anos, o lençol freático voltou a subir e a água ficou tão pura que os moradores dizem que o chá agora tem menos resíduos e sabor mais suave. Na província de Hebei, mais de 5 milhões de pessoas deixaram de consumir água contaminada com flúor e sal. Mais de 50 rios foram restaurados e o lago Baiyandian recuperou o título de Joia do Norte da China. Com água limpa e estável, a indústria renasceu, centenas de milhares de empregos surgiram, o mercado imobiliário disparou e novas zonas industriais e residenciais floresceram. A China passou, então, a exportar sua tecnologia de purificação e construção de canais, criando uma nova indústria nacional. Depois que as 3 rotas de canais, com mais de 3.200 quilômetros, entraram em operação, a China passou a pagar um preço gigantesco. Todos os anos, o sistema exige mais de 2 bilhões de dólares em manutenção e operação, o equivalente ao orçamento anual da cidade de Chicago. Ao longo da Rota Leste, mais de 400 estações de tratamento precisam trabalhar sem parar para purificar a água poluída do rio Yangtze e garantir que seja segura para consumo humano. Mas o impacto ambiental foi inevitável. Em regiões adjuntantes, como o Lago Poyang, o nível da água caiu drasticamente e peixes e aves migratórias desapareceram, forçando o governo a ajustar o fluxo e impor regras rígidas contra o despejo industrial. Na província de Henan, moradores contam que poços antigos secaram devido à mudança do lençol freático, obrigando-os a usar água do canal, com um custo até 2 vezes maior. O projeto matou a sede de centenas de milhões de pessoas, mas uma questão perturbadora continua. Será que essa fonte gigantesca de água pode ser sustentável em uma era de mudanças climáticas e urbanização acelerada?
Nos últimos anos, o clima colocou o projeto à beira do colapso. As chuvas no sul da China caíram 20% na última década, enquanto as secas no norte duram o dobro do tempo em relação aos anos 1980. Em 2022, o reservatório Danjiangkou atingiu níveis recordes de baixa, fazendo com que bombas gigantes falhassem e milhões de moradores de Pequim temessem ficar sem água. Os eventos climáticos extremos obrigam o governo a ajustar constantemente o fluxo, levantando a pergunta final: será que esse superprojeto conseguirá resistir à fúria do clima nas próximas décadas? Após quase 2 décadas de operação, o projeto de transferência de água sul-norte da China produziu resultados que deixaram o mundo em choque. Todos os anos, o sistema de canais, com mais de 3.200 quilômetros de extensão, transporta cerca de 12 bilhões de metros cúbicos de água do rio Yangtze para o norte, o suficiente para encher quase 5 milhões de piscinas olímpicas ou abastecer todo o estado da Califórnia durante um ano inteiro. Graças a isso, Pequim e as províncias áridas do norte, antes ameaçadas por uma escassez comparável aos desertos do Arizona, agora contam com um fornecimento estável para mais de 150 milhões de pessoas. Em Pequim, o lençol freático, que antes caía 1,5 metro por ano, começou a se recuperar. Poços antigos voltaram a ter água. Na província de Henan, campos de trigo que antes rachavam como o solo do Texas, agora permanecem verdes o ano todo, com colheitas 20% maiores. Além de combater a seca, o projeto impulsionou a indústria e o crescimento econômico. Zonas industriais em Tianjin e Hebei agora contam com fornecimento constante, fazendo o PIB local dobrar em comparação ao período anterior. Hoje, esse sistema se tornou a artéria vital que levou o norte da China da escassez à prosperidade, um feito comparável a bombear água dos Grandes Lagos até o deserto de Nevada. Algo que pouquíssimos países no mundo ousariam sequer sonhar em realizar. Depois de transferir mais de 12 bilhões de água por ano do rio Yangtze para o norte, a China ainda não parou. Com as mudanças climáticas reduzindo as chuvas no sul em até 20%, enquanto o norte continua árido como o deserto de Jalapão, no Brasil, o governo traçou um plano ousado: dobrar o volume de água transferido e ampliar a rede de controle e distribuição. O primeiro passo é aumentar a capacidade dos reservatórios estratégicos, como o Danjiangkou, que em 2022 atingiu níveis historicamente baixos, deixando milhões de moradores de Pequim com medo de ficar sem água. Ao mesmo tempo, estão sendo implantados grandes projetos de reciclagem e dessalinização de águas residuais urbanas. Algo comparável à Fortaleza, transformar toda a água usada em novo abastecimento para milhões de pessoas. Mas o maior desafio é o Plano Oeste: canalizar a água dos rios Dadu e afluentes do Mekong através do Himalaia. Uma façanha comparada ao Brasil bombear água do rio Amazonas, atravessando a Serra do Mar até o sertão nordestino. As montanhas geladas, o risco sísmico e os fluxos transfronteiriços tornam o desafio técnico e diplomático imenso. Mas Pequim já iniciou os estudos e esboços do projeto. Será uma corrida entre a engenhosidade humana e a força da natureza. A China conseguirá continuar a dobrar o curso dos grandes rios para sustentar centenas de milhões de vidas? Ou este será o limite final que a humanidade não conseguirá ultrapassar? O projeto de transferência de água sul-norte não é apenas uma obra hidráulica. É um enorme experimento entre o ser humano e a natureza. Com mais de 3.200 quilômetros de extensão e mais de 12 trilhões de litros bombeados por ano, é o maior sistema de desvio de água do planeta.
como se o Brasil desviasse o rio Amazonas desde o Pará até São Paulo. Graças a isso, mais de 150 milhões de pessoas no norte da China escaparam de secas tão severas quanto as do sertão nordestino. Histórias de Pequim mostram o poder do projeto. Poços antigos, secos há décadas, voltaram a ter água e os campos de trigo em Henan, antes rachados como a terra seca do Tocantins, agora estão verdes e férteis. Mas a obra também tem um preço alto. Mais de 2 bilhões de dólares por ano em custos de operação, além de pressões ambientais e climáticas crescentes. É um símbolo brilhante da determinação e da tecnologia humana. Mas também uma pergunta aberta: será que o homem pode continuar a dobrar o curso da natureza? Ou esta é apenas uma corrida temporária antes que a fúria do clima global retorne?